Estamos aí de novo, né, pessoal? Mais um capítulo, agora o capítulo 8, bem rapidamente também, capítulo importante, tá joia? Lembrando aqui, tá, gente, a leitura dos textos aí da apostila, e eles são muito importantes. Falei isso durante todo o curso, vai falar que eu estou falando isso de última hora não, viu, gente? Isso aí era coisa que é muito importante. Agora não vai dar tempo de ler tudo, né? Mas para quem não leu nada, de repente ler um ou dois textos aqui é interessante, tá joia? Para você poder se inteirar aí do assunto do capítulo. Então o capítulo número 8, ele vai ter como tema principal... Ah, eu estava esquecendo a camisa bonita que eu estou usando. Ah, tá. Deixa eu focalizar aqui. Eita, camisa bonita, hein? Ó. Então, vamos lá, gente. O capítulo número 8, ele tem como principal tema a economia colonial brasileira. Tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar historicamente como que se dividem os períodos históricos do Brasil. Nós tivemos o período pré-colonial, tivemos o período colonial, tivemos o Brasil independente, o Brasil independente dividido em Brasil monarquia, o Brasil império, né? Brasil república e o Brasil república com diversas fases, né? Então nós vamos traçar um panorama bem rápido aí, né, dos ciclos econômicos, do que aconteceu em termos de economia, que é mais importante, que a gente tem que focar aí na hora da gente se virar aí na hora da prova, tá? Então vai ficar mais como uma aula de dica mesmo, tá bom? Gente, período pré-colonial. O que aconteceu em termos de economia no Brasil durante o período pré-colonial? Extrativismo do pau-brasil. Tá legal? Então, gente, o extrativismo do pau-brasil aconteceu porque os portugueses chegaram aqui, o que tem aqui? Tem ouro? Tem prata? Não, não tem. Né? Tinha. Mas eles só foram saber disso muito tempo depois. Tem mercadorias, pronto, os especialistas para poder vender? Não, não tem. Né? Então tem nada aqui? Não, tem pau-brasil. Ah, não, então vou cortar pau-brasil, né? Mas quem vai cortar pra gente? Os índios, né? Da colarzinha, da machadinha, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, essa é a história econômica do Brasil pré-colonial, o período que vai de 1500 até 1530, tá? Então, a única atividade econômica que ocorreu nesse período foi o extrativismo do pau-brasil, é o que nós chamamos de ciclo do pau-brasil, tá bom? A partir de 1530, com a necessidade de povoar e colonizar o Brasil, porque Portugal se viu ameaçado aí de perder a posse do território brasileiro por causa das invasões estrangeiras e tudo mais, né? Então, ó, tem que povoar, né? Outra coisa também que provocou isso foi o quê? A decadência do comércio oriental, do comércio dos especialistas, já não estava dando tanto dinheiro assim, né? Então juntou tudo isso aí, vamos ter que colonizar, beleza, né? Então, o que nós vamos fazer para administrar isso aqui? Vamos criar um sistema de capitalismo hereditário. Aí um ponto importante, viu, gente? Como é que se distribuiu a terra aqui? Muita terra para poucas pessoas. É um problema que nós chamamos de concentração fundiária. Está ligada, vinculada a vários problemas da nossa sociedade brasileira. Dentre eles, a grande desigualdade social que existe no Brasil, né? O Brasil tem uma das piores, né, distribuição de renda do planeta Terra, apesar de toda a riqueza existente aqui, pouca gente com muito dinheiro. Isso é uma coisa que salta aos olhos de qualquer estrangeiro europeu, norte-americano que vem ao Brasil. As desigualdades sociais são muito grandes aqui no Brasil, e isso tem relação com a forma como a terra foi distribuída. Porque se a gente for pensar, né, nesses 500 anos de história aí do Brasil, a gente pode dizer que quase 400 anos, o Brasil, quase não, vamos falar aí, 400 anos da história do Brasil, né, de 1500 até por volta de 1930, 1960, né, então aí tranquilamente mais de 400 anos, que o Brasil teve como a agricultura como a sua principal atividade econômica. E se a terra, né, fica durante esse tempo todo, né, de formação aí da sociedade brasileira nas mãos de poucas pessoas, isso vai gerar o quê? Uma grande desigualdade social, né? Então a forma como a terra foi distribuída é um ponto importante a ser considerado, né, na hora de você pensar nessa questão econômica do desenvolvimento do Brasil. Isso aí pode aparecer em algum tipo de questão na prova. Não é coisa de decorar, não, é coisa de entender, você compreender o processo de formação da sociedade brasileira, né? Essa desigualdade toda, ela começa quando? Com capitanias hereditárias, muita terra na mão de poucas pessoas. Os capitães donatários distribuíam sesmarias da mesma forma, ou seja, dava terra para quem tinha dinheiro para comprar escravo, comprar engenho, etc., né, para poder fazer aquilo ali produzir. Então, nessa fase aí, está na fase colonial já, então a partir de 1530 começa o processo de colonização do Brasil. O Brasil vai ser administrado através do sistema de capitanias hereditárias, né,
e os capitães donatários vão distribuir sesmarias aí para essas pessoas. Qual foi a atividade agrícola escolhida? Cana-de-açúcar. Por quê? Motivos: alto preço no comércio europeu, fácil adaptação ao clima e ao solo brasileiro e um conhecimento anterior. Os portugueses já plantavam cana-de-açúcar em outras regiões onde eles já possuíam colônias. Tá? Então esses foram os 3 principais motivos da escolha da atividade açucareira. Tá? E como vocês sabem, se a gente está falando que o Brasil é uma colônia, qual que é a função de uma colônia? Fornecer riquezas para a sua metrópole. O Brasil era uma colônia de exploração, então essa era a função do Brasil. Né? Então daí a preocupação em produzir em larga escala e que acabou gerando essa coisa de dar muita terra na mão de poucas pessoas. Né? Então vamos às principais características desse tipo de atividade. No caso, a atividade açucareira, nós estamos falando do ciclo açucareiro. Né? O ciclo açucareiro que durou aí entre 1530 até por volta de 1700, né? Sendo a principal atividade econômica dentro desse período aí. Então as principais características da economia açucareira eram quais? Escravidão, mão de obra escrava. Dessa vez não dava mais para pegar índio e dar machadinho esperem para ele, porque o trabalho era muito maior, exigia já um certo conhecimento de trabalho na lavoura e tudo mais, né? E tinha também os interesses comerciais de Portugal em vender escravos africanos para os colonos, enfim, então acabou prevalecendo a escravidão africana no Brasil. Então a escravidão é uma das características dessa atividade econômica. Né? A produção era voltada para a exportação, claro, né? Uma colônia de exploração, então a produção era extrovertida, como eles dizem, né? E era uma economia também latifundiária. E ao longo da história do Brasil, não só no período colonial, houve uma forte tendência à monocultura. Né? Então, se tinha um produto que dava muito dinheiro, todo mundo queria plantar só aquilo e pronto, acabou. Né? Por isso que tinha gente que chegava até a passar fome aqui no Brasil, mesmo sendo gente rica, dono de engenho, né? Em épocas de seca, assim e tal. O que aconteceu? O cara tinha comida. Porque eles tinham uma lavoura de subsistência lá, mas se desse uma seca mais brava de um mês, 2 meses, acabou, os caras não tinham o que comer. Né? Mesmo sendo rico, poderoso, isso não era muito raro de acontecer no Brasil, não. Bom, enfim, essas eram as principais características da economia açucareira, né, que gerou um determinado tipo de sociedade, que era a sociedade açucareira, cuja principal característica é a sua bipolaridade, ou seja, não é que o cara tinha transtorno bipolar, não, nada disso, né? Então o que você tinha? Você tinha no topo da pirâmide social os senhores de engenho e donos de escravos, né? E abaixo deles os escravos. Tinha classe média praticamente não. Bom, então era uma sociedade machista também, extremamente conservadora, não queria saber de mudança, uma sociedade patriarcal, né? Então o patriarca era o cara que mandava nos escravos, mandava na mulher, mandava nos filhos, né? Mandava na política, entendeu? Mandava em tudo ali naquela região, então era uma sociedade que nós chamamos de sociedade patriarcal. Essas eram as principais características dessa sociedade. A partir de 1700, né, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, começariam a ser encontradas as primeiras jazidas realmente produtivas do Brasil. Né? E aí surgiu então a economia mineradora, começaria o ciclo da mineração. Pois, muito bem. No ciclo da mineração, né, o Brasil sofreu uma série de transformações, e é isso que é importante dentro desse assunto, você conhecer quais foram as mudanças, o que a economia mineradora trouxe diferente para o Brasil. Então vamos lá, quais foram? Primeiro, aumento populacional. A população saltou de 300 mil habitantes para 3 milhões de habitantes. O centro econômico do Brasil, que era o Nordeste por causa do açúcar, né, o litoral nordestino, passou a ser a região Sudeste, naquela época chamada de Sul. Né? Então houve um deslocamento Norte-Sul ou Nordeste-Sudeste. O centro econômico deixou de ser o Nordeste e passou a ser a região Sudeste. Né? As pessoas passaram a estar mais concentradas numa determinada região, porque o ouro ele é geograficamente localizado, concentrado, isso gerou concentração populacional e aí assim surgem as cidades. Então, processo de urbanização, né? Terceira mudança aí, tá certo? Como o ouro é mais fácil de ser contrabandeado, então o governo de Portugal se preocupou muito em aumentar o aparato de fiscalização, então houve um aumento do fiscalismo no Brasil. Como o governo de Portugal também estava sedento de ouro, né, queria ouro a todo custo, estava numa situação difícil, né, situação econômica difícil, aí o que ele faz? Ele também cria uma série de novos tributos, de novos impostos, então vai haver um aumento da tributação também. Né? Como eram necessárias pessoas para trabalhar nesse aparato todo de fiscalização, de administração, muitas pessoas vieram de fora para trabalhar nisso aí. Né?
além dos mineradores, aqueles interessados em trabalhar diretamente com a mineração, né, vieram aquelas pessoas para trabalhar na administração, na fiscalização. E essas pessoas eram estudadas, elas gostavam de ir a sarais musicais, sarais literários, gostavam de frequentar a biblioteca, né? Ah, nossa, o pessoal daquela época era culto, né? Ou então era fresco, o pessoal fresco, né? Sarau, literário, coisa mais fresca, né? Mas por que o pessoal gostava disso? Cara, não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha internet, nada. Né? Então, se o cara quisesse ouvir uma música, como que ele ia ouvir? Um sarau musical, né, entendeu? Se ele quisesse algum tipo de diversão, de lazer, sarau literário, taverna, então era por aí. Né? Então essas pessoas, elas contribuíram para uma efervescência, o que a gente chama de efervescência cultural, né? Então a cultura se dinamizou no Brasil por causa da presença dessas pessoas. E a presença dessas pessoas provocou também o quê? Uma diversificação social. Lembra da sociedade bipolar? Então, pois é, a sociedade bipolar, ela vai ir se diluindo, vai surgir um outro tipo de sociedade, um pouco mais diversificado, uma classe intermediária, uma classe média começa a surgir. E como eles eram letrados, eram estudados, e a gente está falando do século XVIII, então nós estamos falando também de iluminismo, tá joia? Então, as ideias iluministas começam a entrar no Brasil nessa época. Né? O governo também preocupado com a fiscalização, na época era o Marquês de Pombal que governava Portugal, ele transfere a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, né, para poder facilitar aí o transporte do ouro e a fiscalização desse transporte, desse comércio, certo? É uma outra mudança também importante. Vamos ver se eu estou... Não, acho que eu não esqueci de nenhuma. Essas são as mudanças, transformações mais importantes. Relembrando, tá? Vamos lá. Aumento populacional, explosão demográfica, né? Diversificação social, urbanização, deslocamento do centro econômico do norte para o sul ou do nordeste para o sudeste, né? Efervescência cultural, transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, diversificação social, acho que eu já falei. Então essas são as principais mudanças, também aumento da fiscalização e da tributação. Essas são as principais mudanças com o surgimento da economia mineradora, né, que tem a ver com o surgimento das primeiras manifestações anticolonialistas, né, no Brasil. Depois o Brasil se tornaria independente, né, começaria a época do Império, né, nessa época a mineração estava em decadência, a atividade açucareira já estava em decadência há muito tempo, por causa da concorrência do açúcar holandês. Né. Então, o que aconteceu? O Brasil passou um bom tempo aí em dificuldades econômicas, né, por causa da crise da atividade açucareira, antiga já, a crise da mineração também, né? E essas crises todas, elas começariam a ser superadas com o surgimento de uma nova economia. Qual nova economia é essa? A cafeeira. Professor, o que é importante? As mudanças, as transformações. Surgiu a economia cafeeira e daí? O que mudou? Mudou o seguinte, né? Surge uma nova classe social, a elite cafeeira, tá joia? Era elite rural, professor. Elite rural, igual aquela outra ali, tá joia? E detalhe, né, já que a gente falou da independência do Brasil, ponto importante, com a independência do Brasil, em termos de economia, não mudou nada não, viu? Porque quem fez a independência foi a elite. E a elite era elite por quê? Porque tinha muitas terras e tinha muitos escravos. Ela queria mudar alguma coisa nesse sentido? Queria continuar exportando matéria-prima e comprando manufaturados, é assim que ela enriquecia, né? Explorando o trabalho escravo. Então, nada de mexer na questão da escravidão, da concentração fundiária, de promoção social das classes mais baixas, nada disso, nada mudou. Tá bom? Então, essa elite, essa nova elite, a elite cafeeira, apesar de também ser uma elite rural, ela não tinha a mesma força política, né, que a elite tradicional, aquela que ainda era muito ligada ao Rio de Janeiro e principalmente às elites do norte e do nordeste do Brasil, né, que eram as elites mais tradicionais. Então, ele não tinha, nessa elite cafeeira, não tinha o mesmo espaço na política. Por isso que mais tarde ela apoiaria o golpe militar que derrubaria a monarquia no Brasil. Então, daí a importância do surgimento dessa nova classe social. Lembrando que no Brasil, né, surgiram duas regiões dentro da economia cafeeira diferenciadas. O Vale do Paraíba, que era um pouco mais conservador, aliás, o povo era bastante conservador, escravista, escravagista, né? Uma cabeça muito fechada, e o pessoal do Vale do Paraíba, o pessoal com a mente um pouco mais aberta, mais progressista, né? Que acabou investindo em outras atividades, aí, como o comércio e a indústria. Pois muito bem,
O café, além do surgimento dessa nova classe social, ele também fez surgir no Brasil um superávit econômico, né? O café estava em crescimento, consumo na Europa, né? Essa planta se adaptou bem ao clima e ao solo brasileiro e fez com que o Brasil ganhasse muito dinheiro com essa produção. Então o Brasil passou a ter capital disponível, né? E esse capital disponível passou a ser aplicado em outras atividades, como por exemplo comércio e também indústria. E falando em indústria, uma das novidades dessa época foi justamente o início da industrialização brasileira, nosso primeiro surto industrial, né? O Brasil tinha dinheiro, café, bastava isso? Não. Nessa mesma época, o que aconteceu? O governo brasileiro, por causa de briga lá com a Inglaterra, né, acabou editando a tarifa Alves Branco, né, um aumento sobre os produtos importados, a maioria deles, o que? Manufaturados e industrializados. Isso provocou um aumento no preço desses produtos internamente, né, favorecendo então o início das atividades industriais no Brasil, né? Além disso, teve também o que? A crise do escravismo, né? As leis antitráfico, a lei de Bill Aberdeen, a lei de Eusébio de Queiroz, né? Que foram fazendo com que pouco a pouco o trabalho escravo entrasse em crise no Brasil, né? E aí o dinheiro que muita gente gastava comprando escravo passou a aplicar em outras atividades como a indústria e o comércio, por exemplo. Tá bom? Para suprir a falta do escravo, eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Então começa também a imigração nesse período, né, que é uma mudança social importante. Tá bom? Aí terminou a monarquia, né, no Brasil, com apoio a um golpe militar feito, desfechado lá pelo exército, mas como nós vimos, com o apoio da elite cafeeira, né? Então cafeicultores e exércitos fizeram esse golpe aí. Aí começa a chamada República Oligárquica ou República Velha, né? Foi a primeira fase do período republicano brasileiro. Nessa época, ou seja, durante a República Oligárquica, como o próprio nome já diz, eram os cafeicultores que mandavam na política. Então qual foi o desenvolvimento da política econômica durante esse período? Valorização do café. Vídeo que? Convênio de Taubaté. Ih, professor, não sei o que é, não vai dar tempo de falar não, meu, corre atrás. O que é o Convênio de Taubaté? Pode aparecer lá na prova, é legal você saber o que foi, tá joia? A política de valorização do café, né? Aquele negócio de comprar o café excelente para poder segurar o preço, né? Enfim, toda uma política voltada para a valorização dessa atividade. Mas, apesar disso, houve também aqui no Brasil um surto industrial nesse período, mas por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Que ocorre aquela substituição das importações. Produtos importados e industrializados ficaram caros por causa da guerra, e aí o que acontece? Né? O pessoal aqui dentro falou, opa, né, vou produzir esse produto aí para poder ganhar um dinheirinho. Aí vai haver um surto industrial, mas não foi porque o governo quis não, tá bom? Aí quando cai a República Oligárquica, a República Velha, né, deixa de existir por causa da Revolução de 1930, né, que levou Getúlio Vargas ao poder, aí na era Vargas, Getúlio Vargas, um nacionalista, né, um cara que queria livrar o país da dependência econômica das potências aí europeias, o que ele faz? Ele, a partir desse momento, ele começa a desenvolver uma política de Estado mesmo, voltada para a industrialização, para a modernização da nossa economia. Daí a importância do governo dele, né? Foi a primeira vez na nossa história que um governo teve preocupação realmente de industrializar, de modernizar a nossa economia, né? E na apostila, o foco, ele volta muito para o período da ditadura militar, mas é bom falar também do governo do Juscelino Kubitschek, né, que incentivou muito a entrada de capital estrangeiro, que endividou muito o país, né? Aí a crise econômica gerada aí por essas contas altas que ele deixou para pagar para o governo posterior, acabaram gerando uma série de crises de estabilidade política que contribuíram bastante para o golpe militar de 1964, né, que derrubou lá o João Goulart, implantou a ditadura militar que duraria mais de 20 anos no Brasil. Tá? Durante a ditadura militar, houve aquilo que ficou conhecido como o milagre econômico, né? O Brasil cresceu a taxas aí superiores a 10, 11% ao ano, né? Mas tudo isso baseado em quê? Em arroxo salarial. Isso é bom saber, hein? Você tem que saber o que foi milagre econômico. Então, esse milagre econômico, esse grande crescimento foi baseado em quê? Em arroxo salarial. Mas olha, o povo não podia fazer greve, podia reclamar para lá, não, era ditadura, né? Tinha censura, aquele negócio todo, repressão violenta por parte do Estado. Também por endividamento externo, né? E uma facilitação muito grande aí da entrada de capitais estrangeiros no Brasil, aumentando a dependência econômica do Brasil, né?
Mas mesmo assim, né, fazendo tudo isso aí, o Brasil precisava desenvolver, os caras fizeram. Pois é, mas acontece que o Brasil só cresceu, não desenvolveu, aí que está o problema. Né? As desigualdades sociais no Brasil aumentaram, as desigualdades regionais também aumentaram. Né? E quando esse chamado milagre econômico, essa farra econômica aí terminou, o que aconteceu? O Brasil estava numa situação econômica bastante difícil. Algumas pessoas não ficaram muito bem, né? Mas a maioria da população ficou muito mal. Tá joia? Então, quando esse milagre econômico entrou em crise, principalmente por causa da crise do petróleo de 1973, os países exportadores de petróleo cortaram a produção de petróleo quase que pela metade, aí, né? Então isso afetou o mundo inteiro entrou em recesso econômico. Né? Então, o que aconteceu foi isso. Tá joia? Esse chamado milagre econômico entra em crise, e aí o que vai sobrar? Uma grande dívida externa, desigualdade social, vários problemas sociais, né? As desigualdades regionais, né? O povo carente de uma série de coisas aí, uma inflação que demorou a ser controlado, né? O governo militar não conseguiu controlar, o governo do Sarney, que foi o primeiro governo civil, não conseguiu controlar, fez vários planos, e aí eu chamo a atenção, gente, se liga nos planos econômicos do Brasil Novo, que é o período que veio logo depois da ditadura militar, tá joia? Quais seriam esses planos aí? Plano Cruzado 2, o Plano Bressa, o Plano Verão, né? Aquele negócio de tabelamento de preço, de cativo salarial, né? De indexação da economia, aquela coisa toda. Então, você tem que saber quais eram as determinações desse plano. É bom conhecer. Tá? O grande problema do Brasil eram dois. O problema econômico. Eram dois. Inflação, tá joia? E também dívida externa. Os dois grandes problemas. Tinham vários outros, né? Mas esses dois eram considerados os principais. Aí veio o Collor, né, com aquele plano Brasil Novo lá, acusou o Lula de que ele ia pegar o dinheiro de todo mundo. Aí quem fez isso foi o próprio Collor, né, chamado Plano Collor, mas o nome oficial era Plano Brasil Novo. Então, esse Plano Brasil Novo aí confiscou o dinheiro de todo mundo achava, muita gente, todo mundo não, muita gente achava que isso ia ser bom para o país, né, e acabou acreditando, dando crédito, porque teve muita campanha na Rede Globo de televisão favorecendo a candidatura do Fernando Collor, né. Mas aí o que aconteceu? Ninguém mais deixava dinheiro em banco, né, meu? Vou deixar dinheiro em banco que o governo lá tomar? Que é isso? Tem gente que deu tiro na cabeça, estava guardando dinheiro a vida inteira para ter uma velhice mais tranquila, né? Então, sabia que não ia ver o dinheiro nunca mais, então acabou dando tiro na cabeça. Tem gente que suicidou, tá? Mas, bom, o fato é que esse plano econômico passado do tempo não deu resultado. Ninguém deixava dinheiro no banco, todo mundo começava a gastar e voltou a inflação, né? Não adiantou nada ter segurado dinheiro do pessoal no banco, a inflação voltou, muitas empresas faliram porque ficaram sem capital de giro, houve uma quebradeira geral, a situação econômica era muito difícil. Fator este, nessa crise econômica aí, do impeachment do Collor. Não foi por causa lá daquele negócio, lá do Caixa 2, do PC Farias, aquilo lá foi um estopim, gente. Mas no fundo, o que levou o Collor a cair foi a situação econômica precaríssima do Brasil. O Brasil tinha uma inflação muito grande, uma dívida externa gigantesca, uma situação de recessão, né? Muito grande, muitas empresas falindo, quebrando, né? Então era necessário fazer alguma mudança, e fizeram, né? A mesma Rede Globo de televisão que ajudou a colocar o cara lá, ajudou a tirar também. Aí teve aquele negócio do movimento dos caras pintados, o Collor caiu, né? E era necessário então resolver esse problema de alguma forma. O Itamar Franco, vice dele, né, convocou para o governo lá o Fernando Henrique Cardoso, que através de uma equipe econômica lá, liderada pelo Pedro Malan, né, desenvolve lá o Plano Real. Esse plano sim conseguiu controlar a inflação no Brasil, né, dando estabilidade para a economia brasileira, tá certo? E a partir daí o Brasil viveria alguns períodos de crescimento econômico, desenvolvimento da sua economia, e outros de crise também, né, ligados aí a certas fragilidades do Plano Real. Depois vem o governo Lula, né? O governo Lula tem como um dos seus pilares aí o investimento na área social, apesar que não foi tão grande assim, né? Mas esse investimento na área social ajudou a segurar a economia do Brasil durante alguns problemas econômicos, como a crise de 2008. Gente, dei um panorama geral da economia brasileira do período colonial até próximo aos dias atuais. Né? Lógico que tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto aí, né? Mas, como eu falei já para vocês, o nosso tempo não nos permite. Tá? Então vamos aí à correção do gabarito bem rapidamente. Da segunda questão, alternativa D. Terceira questão, alternativa D. Eu estou falando certo para você, não é isso? Segunda D, terceira E, quarta E, quinta C, sexta A,
sétima C, oitava E, nona B. Quer que repete? É só dar pausa e voltar um pouquinho e pegar de novo. Falou? Galera, até o próximo vídeo. Falou, fui!